Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, abre a sua Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 18. Vamos ler apenas um versículo na palavra do Senhor. Efésios, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, tá bom? Efésios. Capítulo de número 6 e o versículo 18. Os irmãos encontraram? Eu estou com a versão um pouquinho diferente, mas diz assim a versão que eu estou em mão. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos. Vamos ler junto a versão que está na tela? Vamos lá? 1, 2 e já? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Podeis tomar os vossos assentos? Glória a Deus. Tem uma outra, a linguagem de hoje, ela diz a seguinte expressão acerca desse texto, Efésios 6 e 18, que diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Meus irmãos, nesta oportunidade que o Senhor nos concedeu, e quero aqui externar a minha gratidão ao Senhor por esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos proporcionou, de estarmos aqui uma vez mais. Eu me lembro, um dia desses, eu estava saindo para uma de nossas congregações, e eu já estava um pouquinho atrasado, eu correndo para poder ir, e quando eu sentei rapidamente, coloquei as coisas no sofá e sentei rapidamente, e que eu fui calçar o sapato, o Espírito Santo falou comigo uma palavra. Ele disse assim comigo: a oração te faz enxergar além do que os teus olhos veem. E eu me lembro que eu larguei o sapato ali, e eu levantei rapidamente, corri, peguei uma caneta e fui fazer algumas anotações daquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração naquela oportunidade. E nesta oportunidade eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite acerca da oração. Nós devemos orar. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, e para nós vencermos, para nós estarmos de pé, nós precisamos estar na oração. Nós precisamos valorizar a oração. Nós precisamos valorizar o momento de comunhão com o Senhor. O círculo de oração cantou que na oração nós temos calma. É na oração que nós encontramos paz. Porque é na oração que nós nos realizamos com o nosso Criador. Mas falar acerca de oração, nos vem a seguinte indagação: o que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. A oração, ela é uma das principais formas de nós desenvolvermos a nossa intimidade para com o Senhor. Orar, em outras palavras, é rasgar o nosso coração na presença de Deus. Orar é um exercício de fé que nós desenvolvemos. Orar é tocar o coração de Deus com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Hebreus no capítulo 4 e versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de nós sermos socorridos ou ajudados em tempo oportuno. Então a oração, segundo as Escrituras, ela é uma via de mão dupla.
através da qual o crente, com o seu clamor, ele chega à presença de Deus. E quando nós nos achegamos à presença de Deus através da oração, Ele vem ao nosso encontro com as respostas. Jeremias capítulo 33 e verso 3, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então orar é um ato de entrega ao Senhor. E as nossas orações, elas podem ser sempre acompanhadas de algumas características, sem prejuízo de outras. A nossa oração pode estar acompanhada, e ela precisa estar acompanhada de arrependimento. O salmista, no Salmo 51, Davi, ele se joga aos pés do Senhor em oração, arrependido pelas suas ações. Ou seja, por tudo aquilo que fizemos, por tudo aquilo que nós fizemos e que não agradou ao Senhor, tudo aquilo que nós deveríamos ter feito para não agradar e aí nós não fizemos. Então, a nossa oração, ela precisa estar acompanhada de arrependimento. A nossa oração também, ela precisa estar acompanhada de adoração. Salmo 95, o salmista convoca todos a louvar. Apocalipse 11, 17, os anciões se dobram, louvando e adorando e exaltando aquele que tudo é, e que tudo pode, que tudo faz. A nossa oração também, ela pode estar acompanhada de ações de graças. 1 Timóteo no capítulo 2 e versículo 1, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nosso dia a dia. Então nós precisamos fazer orações, intercessões em ações de graça, em gratidão ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez na nossa vida, por ter nos sustentado. Nós estamos aqui nesta noite não é porque nós somos bonzinhos, nós estamos aqui nesta noite não é porque você tem uma saúde de ferro, como alguns acham, porque é inteligente, porque é forte. Não, nós estamos aqui é porque as misericórdias do Senhor têm nos alcançado. E nós precisamos ser gratos a Deus e render-lhe ações de graça por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na nossa vida. As nossas orações também, ela pode estar acompanhadas de petições pessoal. 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 8. Nós podemos nos dobrar diante de Deus e rogar a Deus por nossas necessidades, pelo aquilo que nós precisamos, por bênçãos que nós dependemos alcançar das mãos do Senhor. Ora, isso nós fazemos sempre em conformidade à luz das Escrituras. Não é uma petição de forma egoísta, não. Mas é uma petição entendendo e compreendendo que o nosso Deus, Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. E Ele vai fazer sempre aquilo que lhe apraz. As nossas orações também podem estar carregadas de algumas outras características, por exemplo, de intercessão. A oração intercessória, ela é poderosa. É quando a gente toma o lugar de outro. É quando a gente se coloca no lugar de outro e roga a Deus por alguém ou por a vida de alguém, para que o Senhor pode abençoar alguém. Alguns dos irmãos estão aqui nesta noite, alguns vieram aqui na frente, outros estão aí buscando a Deus por alguém que não está aqui, por alguém que não está nesse culto, não está ouvindo esta palavra nesta noite, mas saiba que a sua intercessão está chegando, já chegou lá no trono da graça, e certamente ela já está gravada diante de Deus, e a resposta e a vitória e a resposta de Deus virá no momento certo. A oração intercessória. E o que é grandioso na oração é que a gente nunca ora sozinho. Nós não oramos sozinhos, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele é quem nos auxilia na oração. Um dos aspectos mais profundos da oração é que nós não oramos sozinhos. O Espírito Santo, Ele nos ajuda a orar. Em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 26, o apóstolo Paulo diz também: o Espírito
semelhantemente Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como convém orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele converte os nossos pedidos que a gente faz errado. Ele converte os pedidos e as lamentações que nós fazemos, e Ele converte para aquilo que nós realmente precisamos. O Espírito Santo, Ele purifica, Ele transporta a nossa oração para garantir que ela chegue até o trono da graça. É como se o Espírito Santo, ele pegasse um rascunho todo bagunçado, todo borrado, manchado com as nossas lágrimas, com as nossas orações, com as nossas lamentações e as nossas reclamações, e ele reescrevesse esse pedido de forma alinhada e de forma adequada, e leva até o trono da graça. Quando a gente diz: Pai, eu não aguento mais, aí o Espírito Santo traduz e interpreta: Pai, ele está cansado, está dizendo que não aguenta, mas o que ele está precisando é da tua força, Ele quer a tua força. Aí a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. É o Espírito Santo que faz isso, Ele nos ajuda a orar. O crente diz: Pai, eu estou cansado dessa vida, eu não estou aguentando mais. O Espírito Santo diz: Pai, ele está esgotado, mas o que ele precisa é de renovo, ele está precisando de renovo, irmãos. Aí vem a graça de Deus, aí vem o conforto de Deus para mim e para a sua vida. É porque o Espírito Santo nos assiste, ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Mas onde, quando e como eu devo orar? Nós devemos orar em todos os lugares, aonde nós estivermos. Se estiver na sua casa, no seu quarto, ore. Mateus 6,6 diz que nós devemos entrar no aposento, fechar a porta do aposento e orar ao teu Deus. E o teu Deus que te vê em secreto, Ele ouvirá as nossas orações e nos responderá. Nós devemos e podemos e devemos orar na casa do Senhor, na igreja. O Senhor diz que a minha casa será chamada casa de oração. Lucas 19:46. Aqui é o lugar de falar com Deus. Jesus orou, por exemplo, no monte. Era um lugar onde ele conseguia ficar a sós, porque onde ele estava a multidão se aproximava. Mas ele procurava sempre um lugar para falar com o Pai, ele orava. Quando eu devo orar, meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17. Nós devemos orar em todo o tempo. Está lavando louça, mas está ali falando com o Senhor. Está ali limpando a casa, mas está falando com o Senhor. Estamos na rua caminhando, mas estamos falando, conversando com Deus. Oração é diálogo. Estamos no trabalho, a gente está ali falando com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui não estavam no seu trabalho, na sua labuta do dia, e falando com o Senhor, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor? De repente é cheio do Espírito Santo, sente a presença de Deus, o Senhor nos visita, milagres acontecem, somos renovados e fortalecidos na presença do Senhor, quando nós estamos falando com Ele. Então nós precisamos orar em todo o tempo. Mas qual é a forma que eu devo orar? Bom, eu posso orar de joelhos. 1 Reis, no capítulo 8, versículo 54, Salomão, ele está prostrado de joelhos, com as mãos levantadas, orando ao Senhor, para que o Senhor viesse abençoar o seu reinado. E Deus ouviu e respondeu a sua oração. Daniel no capítulo 6 e o versículo 10, a Bíblia diz que Daniel orava, ele se colocava de joelhos no seu aposento, a janela do seu quarto era aberta, todo mundo que passava via, ele dobrava o seu joelho 3 vezes ao dia e falava com o Senhor. Não é à toa que Daniel tinha uma intimidade com Deus, não é à toa que ele ficou conhecido como mestre das interpretações e das revelações de Deus. Por quê? Porque se dobrava e falava, orava ao Senhor.
Lucas, no capítulo 22 e versículo 41, Jesus está no Getsêmani, e ele está ali com alguns dos seus discípulos, e a Bíblia diz que ele se apartou dos seus discípulos cerca de um tiro de pedra, ou seja, de 20 a 30 metros de distância. E ele colocou-se de joelho. A Bíblia diz que ele, pondo-se de joelhos, ele orava ao Pai. E a oração dele foi a seguinte, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Jesus orando, dobrando o joelho e nos dando exemplo, como nós devemos orar e buscar a presença do Pai, para nós buscarmos ter um relacionamento sadio com o Pai. Mas eu só posso orar de joelhos? Não, eu posso orar em pé também. Lucas no capítulo 18, o versículo 10, o fariseu chega no santuário, e aí ele orava dessa maneira. A Bíblia diz que ele orava dessa maneira. Ele estava em pé, orando. Ele diz: Deus, ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Eu não sou nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Isso foi o fariseu, mas o publicano, a Bíblia diz que ele estava de longe. E ele estava em pé, ao longe. Ele nem sequer teve coragem de olhar para os céus, porque ele estava ali prostrado, arrependido, reconhecendo as suas misérias. Ele nem sequer conseguiu olhar, levantar os olhos para o céu, mas a Bíblia diz que ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o Senhor Jesus disse assim, ó, e Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu a oração. Eu posso orar de joelhos, eu posso orar em pé, eu também posso orar deitado, posso. Isaías no capítulo 38, Deus manda Isaías ir lá na casa do rei Ezequias dizer para ele, ele estava deitado em cima de uma cama. Aí Isaías chega para ele e disse assim, ó, organiza a sua casa, dê ordem aos seus servos, organiza aos seus herdeiros, traz orientação, porque dessa cama você não vai levantar e você vai morrer. A Bíblia diz que quando o profeta virou as costas, o rei Ezequias virou para o canto da parede, deitado como ele estava, e aí ele chora ao Senhor, dizendo, Senhor, lembra dos tempos que eu fui fiel a Ti, lembra da minha fidelidade para contigo, lembra do meu serviço e do meu zelo pela Tua obra. Isaías ainda nem tinha saído do pátio, Deus dos altos céus ouviu a oração e disse, volta, manda a resposta para ele, eu ouvi a oração dele, e ele não vai morrer, vou dar 15 anos de vida para ele. Meu irmão, sabe o que eu quero dizer com isso? Não importa a forma, não importa a hora, não importa o jeito, nós podemos orar de diversas maneiras. Se a oração for sincera, nós podemos orar em silêncio, nós podemos orar em pé, nós podemos orar deitado, se rastejando. O segredo não está na forma, o segredo não está no momento, no lugar, o segredo está na intenção do seu coração. Deus olha a intenção do seu coração e ouve as suas orações e atende o seu clamor. Jeremias 17:10, o Senhor diz, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, e trago recompensa para cada um de acordo com a sua conduta. Ore ao Senhor, simplesmente ore, ore, ore. Não está aguentando, ore. Se não tem forças, ore. Se não tem vontade, ore, 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 e o Senhor vai lhe visitar, vai visitar a sua casa. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta noite, colhendo orações. Saiba que a sua oração, a sua lágrima derramada não está esquecida, mas ela já chegou no trono da graça. Aguarde só um pouquinho, que tem resposta para você. Existe um efeito muito grande, há um poder na oração que a gente não é capaz de calcular, o poder que tem a oração. As nossas orações, ela não pode ser egocêntrica.
que acredita que tudo deve caminhar para nós, a nosso favor. Não pode ser egoísta. Mas toda oração sincera, ela precisa haver um quebrantamento. Porque toda oração sincera é encarada por Deus em caráter de urgência. E resposta é certa, vindo de Deus. Marcos no capítulo 11, versículo 24, a palavra de Deus diz: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim sucederá. É o poder que há na oração, nos transmite confiança, a certeza, a convicção de que ela chegou lá no trono da graça, e Deus vai prover uma resposta. Só que a resposta pode ser assim, em 3 características. Eu estou lhe entregando a vitória, meu filho, receba a vitória. Ou o Senhor pode responder assim: meu filho, isso não. Ou o Senhor pode responder ainda: espere só mais um pouquinho. O fato é que nós não estamos desamparados quando nós nos dobramos para falar com o Senhor. Lucas 10 e 19, Jesus diz aos seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando nós nos dobramos, a oração ela tem um efeito poderoso que nós não podemos calcular. Nós recebemos poder de Deus para nós vencer o maligno. Tiago diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. E eu sempre digo, se a oração de um justo pode muitos em seus efeitos, o que não pode a oração de uma igreja unida, clamando a Deus por algo ou por alguém? Não há inimigo capaz de parar na frente, não existe corrente, não existe muralhas capaz de impedir o poder de uma oração de uma igreja que está unida, orando e clamando ao Senhor. Milagre é certo, vitória é certa. Moisés orou e o mar vermelho se dividiu. Elias orou e fogo do céu desceu. Daniel orou e o anjo fechou a boca dos leões. Josué orou e o sol parou e ele foi vitorioso. Os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, oraram dentro da fornalha, e Deus entrou lá na fornalha para dar livramento. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Uma oração sincera move a mão de Deus. Uma oração sincera move a mão de Deus em nosso favor. Então escuta algo nesta noite: quando tudo estiver perdido, quando tudo parecer que está perdido, não desista. Quando o mundo dizer para você que não tem mais jeito, quando alguém dizer que o teu problema não tem mais solução, que não há mais a saída, eu digo para você que ainda tem uma saída, ainda tem um jeito. A oração dá jeito, a oração tem um jeito. O jeito é orar. Não abaixe a sua cabeça, não, levante a sua cabeça, levante os seus braços e clame ao Senhor, clame ao Senhor. A oração dá jeito, a oração tem milagre de Deus. A maior distância entre os problemas e a solução é a mesma distância entre os nossos joelhos e o chão. Para nós estar de pé diante dos homens, nós precisamos nos dobrar diante da presença de Deus Todo-Poderoso. Eu e você, nós precisamos acreditar mais no poder da oração. Nós precisamos acreditar mais no poder da oração. Ezequiel capítulo 22 e versículo 30. O Senhor diz por intermédio do profeta: eu procurei entre eles um homem que erguesse o muro e que se pusesse na brecha perante mim em favor desta terra. O Senhor está falando de muro e de brecha. Muro e brecha representa a necessidade de proteção espiritual e moral que nós precisamos. Precisamos tampar e fechar as brechas contra o pecado e contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo diz que a nossa carne, a nossa luta não é contra a carne e sangue,
é contra os principados e potestades que estão nos lugares espirituais, é contra as hostes espirituais da maldade, e nós vencemos essa guerra através da oração. A oração, a oração. Nós não podemos baixar a nossa guarda, irmão. Quando o inimigo não consegue com você, ele vai tentar em um dos seus. É por isso que o crente precisa estar em oração a todo instante. É a arma poderosa que nós temos para blindar a sua casa, blindar os seus filhos, blindar a sua família. Ore ao Senhor. Ezequiel, o Senhor está dizendo que estava procurando um intercessor. Olha o poder da oração intercessória. O Senhor está dizendo que estava procurando um intercessor, que estivesse na brecha, intercedendo, que ele estivesse na oração, intercedendo pela cidade, pela terra. O Senhor está procurando alguém, um homem, uma mulher, que esteja na brecha, na intercessão pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, pela sua igreja, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país. A oração intercessória tem um poder inimaginável. A Bíblia diz que Abraão orou a Deus por Sodoma. Abraão orou a Deus por Sodoma, porque nas redondezas morava o seu sobrinho Ló. Ele intercedeu a Deus por Sodoma a fim de salvar a sua família que estava lá. Deus revela a Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Isso está em Gênesis capítulo 18. E Abraão fica sabendo disso. Abraão, ele vai correndo para a intercessão. Ele foi correndo para a intercessão. E aí Abraão faz uma pergunta para Deus, dizendo: Senhor, destruirás o Senhor o justo com o ímpio? Aí Deus disse: não, Abraão, de maneira nenhuma. Aí Abraão faz uma pergunta para o Senhor: Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai matar os 50 justos por causa dos ímpios? Aí Deus disse: de maneira alguma, Abraão, eu preparei toda a cidade. Aí Abraão fez as contas, irmão. Ele fez as contas e disse: lá não tem 40, lá não tem 50. E aí ele foi baixando: Senhor, se eu me atrever a falar com o Senhor, se lá não tiver 50, mas se lá tiver 40, o Senhor vai matar os 40 justos por causa dos ímpios? E o Senhor disse: de maneira nenhuma, Abraão, eu preparei a cidade por causa dos 40 justos. Ele sabia que era a sua família, do seu sobrinho que estava lá, irmão. Aí ele foi diminuindo: Senhor, se tivesse 30. O Senhor disse: não, Abraão, se tivesse 20. Aí ele faz as contas, deve ter pelo menos uns 10. E aí diz: Senhor, se lá tiver 10, o Senhor vai matar os 10 justos por causa da cidade? A Bíblia diz que a resposta de Deus foi: de maneira nenhuma, Abraão, eu irei matar o justo por causa do ímpio. Irmão, mas Abraão se enganou. Lá não tinha 10, lá não tinha 9, não tinha 8, não tinha 7, não tinha 6, não tinha 5, lá só tinha 4. Era Ló, esposa e 2 filhas. Lá só tinha 4. Mas a Bíblia diz, Gênesis capítulo 19, versículo 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão. A intercessão de Abraão não foi esquecida, ela estava em memória diante de Deus. Se você está intercedendo para alguém, não sei quanto tempo, se é 1 ano, se é 2 anos, se é 5, se é 10, se é 15, saiba que a sua intercessão não está esquecida. Deus não se esqueceu, ela está em memória diante de Deus. E no momento certo, Deus vai se lembrar das suas orações, vai dizer: eu estou lembrando do meu servo José, eu estou lembrando do meu servo João, eu estou lembrando da minha serva Maria. Vou responder a ela, vou dar vitória à família dela, vou restaurar, vou libertar, vou livrar.
Quase todos nós estamos aqui nesta noite por causa das intercessões de alguém. Eu sempre digo, eu nunca esqueço das orações da minha mãe, e uma me marcou a minha vida. Quando eu cheguei da escola às 11 horas da noite, a porta já estava fechada, e eu abri que estava encostada, e quando eu entrei eu vi minha mãe de joelho dobrado e chorando na beira da cama, e a oração dela era essa: Senhor, abençoa os meus filhos, sustenta eles na sua presença, faz deles um obreiro na tua casa. Se eu estou aqui, se você está aí, é por causa de alguém que se dobrou e intercedeu por você. Então nesta noite, meu irmão, entenda uma coisa: interceda para sua casa, interceda pelos seus filhos. Não é em vão, não é em vão, não será esquecido. Interceda pelo seu casamento, interceda pela sua família, interceda, ore, 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 que no momento certo tem resposta de Deus. Deus está à procura de alguém que busque a solução através da oração. Deus não está à procura de alguém que busque a solução das coisas através de articulações, não. Que acha que pode resolver as coisas através dos recursos financeiros, não. Através de estratégias ou influências, não. Deus está procurando alguém que ainda busca resolver as situações através da oração, joelho no chão, boca no pó, mãos erguidas, falando com Deus, e a resposta vem. Não precisa de muitos, irmão, só precisa de um que esteja na brecha. Pelo menos um para Deus trabalhar, pelo menos um para Deus livrar, pelo menos um para Deus salvar, pelo menos um. Não importa se lá na sua casa não tenha ninguém orando, Deus só precisa que você esteja orando para Ele fazer milagre. Ele só precisa de pelo menos um na brecha. Lá no meu trabalho está difícil, lá ninguém serve a Deus. Deus só precisa que você ore lá dentro. É só para você mesmo, para Deus mudar a história. Deus só precisa de um para Ele mudar o quadro. Eu estou orando sozinho, ninguém está me acompanhando na oração, ninguém está entendendo o convite para a oração. Deus só precisa que você compreenda, Deus só precisa que você entenda, Deus só precisa que você esteja prostrado, e milagres vai acontecer. Por isso que o inimigo tem ódio de nós quando nós nos dobramos e oramos ao Senhor, porque a oração nos dá resistência para nós enfrentar as hostes do mal. É por isso que ele trabalha 24 horas para plantar em nós frieza espiritual e o desânimo para ir para a oração. Aí eu dormi muito tarde, estava muito cansado, não deu nem tempo de dobrar os joelhos e falar com Deus. Eu levantei já atrasado, fui para o trabalho, eu me esqueci, sentou para almoçar com a família, estava com tanta coisa na cabeça e esqueceu de falar com Deus. Irmão, ore, 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 ore. A oração tem um poder, a oração protege a sua casa, a oração move a mão de Deus. Então simplesmente ore. Eu me lembro, acho que no ano de 2018, eu fui ministrar sobre oração num curso de ensino lá na congregação Chave de Davi. E eu vinha há alguns dias, mais de semanas, orando a Deus por esse propósito e consagrando a Deus para essa finalidade. E no meu quintal tinha um pé de coco. Ele estava quase mais ou menos 1 metro da divisa do vizinho. E era um pé de coco muito bom, produzia muito, todo mundo pegava coco lá em casa, inclusive o próprio vizinho sempre pedia coco ali, ele tirava. Mas de repente, do nada, o pé de coco carregadinho, o vizinho se incomodou com aquele pé de coco. Não é meu vizinho de agora não, hein, irmão? Senão os irmãos vão olhar onde eu moro e vai tentar saber quem é o vizinho. Então olha só, ficou bom. E aí ele começou a incomodar. E aí ele sempre dizia assim, todo dia, de manhã, meio-dia e de tarde, ele dizia para mim, vizinho, esse pé de coco seu está atrapalhando aqui. Eu botei uma cerca elétrica, ele está disparando o dia todo o alarme. A gente nem escutava, mas ele dizia. Eu cortei algumas galhas no primeiro dia e ele continuou. Segundo ele, tinha uma galha que ia por cima assim do telhado dele, de vez em quando ventava e esbarrava.
E ele foi me incomodando todo dia, de meio-dia de tarde, meio-dia de tarde, meio-dia de tarde. E eu me lembro que foi numa quinta-feira, numa quarta-feira, na hora do almoço, eu cheguei em casa e ele tinha apanhado uma escada do lado dele para o meu quintal. Ele estava em cima do pé de coco e estava cortando, dentro do meu quintal estava cortando, não era a ponta que passava para o quintal dele. E aí ele disse assim: eu estou cortando aqui, vizinho, porque ele está me atrapalhando. E eu fiquei assim, tão angustiado naquele dia. E eu disse assim para ele: vizinho, o senhor pode se preocupar, que hoje vai ser o último dia que esse pé de coco vai incomodar o senhor. Amanhã eu vou colocar ele no chão, pode ficar tranquilo. E quando foi no dia, era o dia que eu ia ministrar na igreja, aquele dia eu estava de folga. E aí eu me lembro que eu fui no meu pai, peguei um facão, uns negócios, peguei uma escada, dei uma pregada nela, dei uma reforçada, coloquei umas ripas e coloquei a escada no pé de coco para mim subir, cortar, ia começar cortando lá de cima e depois meu pai ia com o motor lá e ia derrubar. Irmãos, quando eu coloquei a escada, que eu pisei no primeiro degrau, o Espírito Santo falou assim comigo: não sobe aí. O diabo está furioso com você, ele não quer que você pregue esta noite. Não sobe porque você vai cair daí. E eu disse assim: não, mas eu já dei a minha palavra para o vizinho, já falei para ele que eu ia cortar esse negócio hoje, eu tenho que cortar. Já incomodou e eu estou muito incomodado. E eu dei a minha palavra, eu não vou voltar atrás não, eu vou cortar esse pé de coco. A minha esposa lembra muito bem desse episódio. Ela está por aí. Está ali, lembra, né? Irmãos, quando eu subi, eu estava a cerca de 3 metros de altura. Quando eu me apoiei no pé de coco, que eu levei o facão, que eu fiz isso aqui, irmão, aquele degrau quebrou. E eu desci batendo as costas em todos os degraus, ele foi quebrando e eu parei no primeiro lá embaixo. Eu fiquei sem fôlego uns 5 minutos, sentado ali agarrado na escada. As costas cortou tudo. Sangrando estava na roupa. Depois de uns 5 minutos eu consegui um fôlego, eu levantei dali, a minha esposa veio me ajudar. Eu falei: Satanás, você está achando que eu não vou falar a palavra do Senhor? Você está enganado. Machucado, cortado, sangrando, eu vou ministrar a palavra de Deus e o Senhor vai falar com a igreja. Eu me lembro, irmãos, que eu botei a camisa, estava minando em sangue, as costas tudo cortadas, não conseguia nem fazer assim. Depois do culto os irmãos iam batendo no meu braço, eu já afastava assim porque estava tudo cortado as costas. Mas eu falei sobre a oração naquela noite. O Espírito Santo derramou um poder sobre a igreja foi renovada. Depois nós ficamos meses, os irmãos testemunhando acerca da oração, como aquela noite ele foi impulsionado a buscar Deus em favor da vida de seus filhos, de livramento e de providência que Deus fez. Meu irmão, quando as coisas parecer perdido, tem uma solução para você: a oração. Ore ao Senhor, incentiva a orar, busca a presença de Deus, que Deus vai fazer acontecer milagres extraordinários na sua vida. Charles Spurgeon diz que a oração é a chave que abre os celeiros do céu. O homem que mais ora é o homem que mais recebe. M. Boltz diz que a oração do homem é uma fortaleza inabalável. O diabo nada pode contra um homem, contra um crente que ora a Deus com fervor. David Wilkerson, ele diz o seguinte: que as lágrimas que você derrama em oração são sementes que no tempo certo florescerão com alegria na tua vida. John Knox, ele diz que o seguinte, que um homem com Deus em oração, ele sempre será a maioria, apenas uma em oração na presença do Senhor. Knox era um homem de oração poderosa, tinha um coração fervente. A rainha Maria Stuart, a rainha da Escócia, ela declarou certa feita que ela tinha mais medo da oração de Knox do que 10.000 soldados de infantaria preparados indo contra ela. A oração de um homem poderosa diante de Deus, homem de oração fervorosa, que foi usado por Deus para produzir um grande avivamento na Escócia. Foi o homem que teve a audácia de dizer para Deus em oração. Ele dizia a seguinte expressão: Give me Scotland or I die. Give me Scotland or I die. Me dê a Escócia ou eu morro. Me dê a Escócia ou eu morro. Deus mudou a história da sua geração, salvou, trouxe um dos maiores avivamentos na história daquela nação, por causa de um homem, por causa de alguém que estava em oração. Meu irmão, nós precisamos ter o nosso coração enchido
chamas para buscar a Deus, quando você sentir que o seu coração não queima mais, que o seu coração não arde mais de desejo de buscar a presença de Deus, se jogue na presença dele, grita para Deus: Senhor, faz queimar aqui o meu peito, faz arder de novo, acende aqui a chama. Nós devemos sim ter a cabeça fria, manter tranquilidade nas ocasiões de peripécias, não sermos negligentes ou impulsivos nos momentos de necessidade. Cabeça fria sim, mas o coração queimando na presença de Deus, para buscar a presença dele em oração, para Deus mudar a história. Então ore até a chama acender de novo no seu coração. Eu não tenho desejo, ore que o desejo vem, ore que a frieza vai embora, ore que o desânimo vai embora, ore, simplesmente ore na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele confiava tanto no poder da oração, que certa feita ele estava, depois da sua terceira viagem missionária, a quarta viagem, mas ele já estava como prisioneiro indo a Roma, e o barco vem a naufrágio, e eles jogaram tudo que tinha na embarcação fora, jogaram todas as bagagens, tiraram as amarrações do navio e jogaram fora, e eles estavam ainda a pique, sem solução, sem esperança de viver ou sobreviver daquele naufrágio. Quando estava nessa situação desesperadora, o apóstolo Paulo foi para a oração. E depois de uma noite em oração ao Senhor pela manhã, a resposta dele foi: eu falei com o Senhor a qual eu sirvo, e o Deus a qual eu sirvo me visitou nesta noite. E o Senhor me disse que nenhuma alma se perderá dos que estão aqui comigo na embarcação. 276 passageiros foram salvos pela oração do apóstolo Paulo, que decidiu se dobrar e falar com Deus em oração. Então, quando os recursos acabarem, quando esgotarem as suas forças, quando a esperança desvanecer, quando as portas se fecharem para você, quando a tempestade se levantar diante de ti, quando a sociedade olhar para você e dizer que não tem mais jeito, quando o médico dizer para você que não há mais solução, não há mais o que fazer, ainda tem um jeito. A oração é o jeito. Ore que a resposta de Deus vem, ora que o milagre de Deus vai acontecer. Ore, porque quando não há mais o que fazer, o que nos resta é orar. Então ore, dobre ao Senhor, fale com Deus, que a resposta virá. A oração nos faz enxergar. Eu comecei dizendo para os irmãos que a oração nos faz enxergar além do que os nossos olhos veem. Além do que os nossos olhos veem. Porque a oração nos faz dar passos de fé, mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo quando nós não estamos sentindo, ou mesmo quando nós não estamos percebendo. A oração nos faz avançar. Porque é na oração que a nossa pequenez se encontra com a grandeza de Deus. A gente reconhece que nós não somos, que nós não sabemos, que nós não fazemos, mas que Ele é, que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz, que Ele é tudo na nossa vida. Elias, ele chegou no vilarejo por nome de Sarepta, e ele observou que uma viúva estava passando. A gente nem sabe o nome dela, a Bíblia fala viúva de Sarepta, não tem nome. E ele olhou que a mulher estava catando uns gravetos, uns cavacos, e ele olha para ela e disse assim: prepara para mim um bolo, e trazei para mim um bolo e um pouco de água na vasilha. E a mulher disse para Elias: eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, apenas para uma única refeição. Eu vou preparar para mim e para o meu filho, porque nós vamos alimentar e depois a gente morre, porque não tem mais o que fazer. Olhe para o texto e pergunte para a mulher. O próprio texto bíblico vai te responder.
Pergunte para ela: viúva, o que é que você está enxergando nessa situação? O próprio texto vai responder para nós o que ela estava enxergando. Escassez. Ela estava enxergando miséria. Ela estava enxergando desesperança. Ela estava enxergando futuro incerto. Ela estava enxergando pessimismo. Mas Elias, um homem de oração, ele estava enxergando além das circunstâncias. Elias estava vendo provisão. Elias estava vendo abundância. Elias estava vendo confiança. Elias estava vendo portas se abrindo. Elias estava vendo milagres que seria realizado ali. Então a gente precisa enxergar além das circunstâncias. E a oração nos faz enxergar além das circunstâncias. E eu fecho aqui. O profeta Elias, ele chega no capítulo 17 de 1 Reis. E ele chega diante do rei e diz assim: ó, segundo a minha palavra, não vai chover mais aqui. E a palavra de Elias foi tão poderosa que o céu fechou, o céu cerrou. E a Bíblia diz que não choveu, nem sequer orvalho do céu caiu por 3 anos e meio sobre a terra. Houve uma sequidão. Irmãos, e o que é interessante aqui é porque assim, ó, quando a gente realiza algo para Deus e a gente observa que o negócio aconteceu, que foi bem feito, a gente espera algo em troca, um tapinha nas costas. Isso é do ser humano. Deus te usou grandemente, o Senhor falou, o Senhor operou. Mas com Elias foi diferente. Deus diz para ele assim: Elias, sai daí, corre, vai te esconder. Tem momentos na vida da gente que Deus nos esconde e ninguém vai nos achar. Não adianta reclamar, porque é Deus que está te escondendo, ninguém vai te ver. Mas eu fui para o culto, deu oportunidade para todo mundo, deu 2 oportunidades para fulano, para ciclano, e não lembrou de mim. É Deus que está te escondendo, ninguém vai te enxergar. Quando Deus nos esconde, ninguém nos acha. Passou um ano, deu cargo para todo mundo, não se lembrou de mim. É Deus que está lhe escondendo. Tem momento que a gente está no meio de todo mundo e a gente grita e parece que ninguém nos ouve ou nos escuta. Quando Deus nos esconde, pode procurar em todo lugar da terra, que ninguém vai te achar. Está de marcação comigo, está nada. É Deus que está te escondendo. E se Ele está te escondendo, ninguém vai te encontrar. Mas então o que eu faço? Só ore, só fale com o Senhor. Eu estou aqui, ninguém está te vendo, mas os olhos dele estão sobre a sua vida e ele está te contemplando. Daqui a pouco ele sai de lá e diz assim: ó, sai daí, Elias, é a hora de você se apresentar, porque eu ouvi sua oração e eu vou realizar milagre. Aí Elias sai de lá, vai lá para o Carmelo e convoca um duelo contra os profetas de Baal e os profetas de Azerá. E depois do duelo, ele vira para o rei e diz assim: ó, corre, desce, aparelha o teu carro, porque vai vir chuva. E aí sabe o que Elias fez? Elias não foi festejar, ele foi para oração. E a Bíblia diz que ele dobrou os seus joelhos. Elias fez isso aqui, ó. Elias dobrou os seus joelhos sobre o seu rosto, sobre os seus joelhos. Ele fez isso aqui, ó. Ele se curvou diante da presença de Deus. Ele se humilhou na presença de Deus. E ele disse assim para o seu moço: sobe lá em cima, porque eu vou ficar aqui orando e você vai e olha para a banda do mar e vê o que tem lá. E o menino foi. Na primeira vez ele voltou, não tem nada. Elias disse: volta lá de novo. O menino volta a segunda vez, o rapazinho volta a segunda vez. Já estava cansado, já estava quase virando um crossfiteiro. E aí ele vai lá, irmãos, e cansado, não tem nada lá. Diz: vai terceira vez, vai quarta, vai quinta, vai sexta. De repente ele voltou, todo desanimado, estressado como Elias: não tem nada lá, meu senhor. Meu irmão, se era minha mãe que estivesse ali, se era eu, minha mãe dizia assim para nós: vai lá ver tal coisa assim, assim. A gente ia lá e dizia: amanhã não tem nada não. Meu irmão, ela dava uma mirada na gente, cima e embaixo, entendeu? Ela dava uma mirada, uma mineira com sangue de baiano, entendeu? Daquelas bravas. Os irmãos sabem, né? A maioria de nós era assim, né? A mãe da gente falava pra gente ir lá buscar tal coisa, a gente ia lá e voltava com aquele negócio de desprezo. Não sei porque manhã fica mandando a gente fazer isso, não tem nada lá.
Meu irmão, minha mãe olhava assim para a gente de cima e embaixo. Não era só eu não, tá? Todo mundo aí. Olhava para a gente de cima e embaixo. Você vai lá buscar e vai fazer o que eu te mandei. Eu estou falando que tem lá e está lá e está lá. Irmão, eu não sei porquê, mas a mãe da gente, ela tinha fé, ela tinha certeza que tinha alguma coisa lá. Ela não precisava lá, mas ela sabia que tinha alguma coisa lá. Ela tinha fé, a convicção que estava lá, mas os nossos olhos não estavam enxergando. Aí a gente ia lá, irmão, todo ressabiado de novo, meio pisando alto assim, né? Não é coincidência não, a gente fazia isso mesmo. E aí a gente voltava com o negócio na mão e dizia, tá aqui, maninha, todo envergonhado. Aí ela dizia assim, agora tu achou, né? Não era assim? Assim estava o menino do profeta Elias. Eu não sei porque o profeta está me mandando fazer isso, não tem nada lá. Mas Elias tinha certeza que tinha alguma coisa lá, porque ele estava em oração falando com Deus, e ele sabia no Deus a qual ele servia. Aí o menino vai lá, irmão, e volta com a notícia assim, de repente até de desprezo. Eu vi uma nuvenzinha lá, tem um formatozinho da mãozinha de um homem lá. Você só está enxergando uma nuvenzinha. Mas Elias estava na oração, ele está enxergando além das circunstâncias. Elias está dizendo, eu estou vendo é cheiro de milagre. Eu estou vendo é chuva torrencial que está descendo aí. Eu estou vendo é portas se abrindo. Eu ouço barulho de chuva. Vem chuva abundante aí. E ele vai ser derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Chegou o tempo da escassez botar um fim, porque Deus tem milagres para você. Então ore, ore, ore e enxergue além das circunstâncias. Enxergue além das circunstâncias. Se coloque de pé comigo, por favor. Chega lá na sua casa, ore. Chegue lá no seu trabalho, ore. Ore. Vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. Vire para o irmão ou para a irmã que está do seu lado. Vire e fala aí, porque isso é profético. Diga assim para ele, vire, olhe para ele e diga assim para ele. Olhe agora lá para a sua casa. Não, você não vai olhar com seus olhos porque você está longe. Você vai ir com a sua mente. Vai lá para a sua mente, olhe assim para ele. Enxergue agora a sua casa. Enxergue agora a sua família. Enxergue agora o seu trabalho. Enxergue agora os seus estudos. Enxergue agora os seus negócios. Agora pergunte assim para ele: o que é que você vê? O que é que você vê? Pergunte para ele. Decepções? Está enxergando dívidas? Está vendo dificuldades? Está enxergando portas fechadas? Agora olhe para ele novamente e diga assim, ó: passe a enxergar além das circunstâncias. Diga de novo: passe a enxergar além das circunstâncias. Lá não tem só dificuldades. Lá não tem só decepções. Lá não tem só problemas. Lá tem oportunidade que Deus está dando para você. Lá tem portas que Deus está abrindo para você. Lá tem provisão de Deus. Lá tem resposta de Deus para as suas orações. Lá tem solução para você e para a sua demanda. Lá tem milagres de Deus que está sendo gerado. Passa a enxergar agora em nome de Jesus. Passa a enxergar agora em nome de Jesus. Passa a enxergar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, passa a enxergar agora. Se você quiser, Ele quer. Se você acreditar e orar, Ele vai realizar para você. A oração remove agora as escamas dos seus olhos. Vai produzir nitidez espirituais. E a gente vai sair daqui hoje passando a enxergar o que a gente não via. Enxergue, enxergue, enxergue além das circunstâncias.
Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Medo desaparecer. Ore ao Senhor nesse momento. Um novo amanhã. Que o Espírito Santo remova agora as escamas espirituais dos seus olhos. Quero viver. E você passe a sair daqui nesta noite enxergando o que você não estava vendo. Enxergue além das circunstâncias. Vem me visitar hoje aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ore, 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 ore. Fale com Deus, os céus vai se abrir, portas estão sendo abertas. Eu vejo muralhas caindo por terra agora. Em nome de Jesus, receba o seu milagre. Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem. Cai agora por terra as escamas, cai agora o desânimo, cai agora as frustrações, cai agora as frustrações. Que a nova visão venha se ampliar diante de ti. Milagres você passa a enxergar a partir de hoje. Tem um mover de Deus para você. Em nome de Jesus, receba. Faz meu coração.